Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem? Bem-vindos a mais uma leitura. Leitura para o período do dia 31 de agosto a 6 de setembro de 2025. Leitura coletiva, então pode acontecer de algumas mensagens não ressoar. E se isso ocorrer, vocês podem ver o ascendente, o lunar ou a Vênus, tudo bem? Escorpianos, a energia do período para vocês é uma energia que vai tanto falar a respeito de inseguranças, né, ou às vezes temendo alguma coisa no sentido oculto, mas também é um período que traz oportunidades, que fala também sobre guardar determinado segredo, ter uma atitude mais madura e mais decisiva sobre as situações. Só que essas energias em união, elas podem provocar um efeito rebote. Essas energias em união, ela pode te colocar, escorpiano e escorpiana, numa energia de autossabotagem. Porque as oportunidades estão vindo, você está sendo discreto ou discreta em relação ao que você está construindo, em relação às suas ideias. Existe ali atitudes decisivas, existe uma boa intenção em tudo isso que está sendo feito, mas por trás existe também a insegurança e o medo das coisas começarem a dar errado ou de repente tudo virar de ponta cabeça. Então a energia para vocês se refere a isso. Vamos ver o que está sendo desafiador para vocês para esse período. O que está sendo desafiador para os escorpianos? Fala a respeito de parcerias. Fala a respeito de cumplicidade. Também vai falar sobre boas notícias, mas como vem na parte do desafio, pode acontecer de as coisas estarem acontecendo, indo bem para vocês, mas que pode no meio disso tudo haver algum estresse, algum aborrecimento. Você pode às vezes perceber que não existe uma certa facilidade, principalmente em lidar com gênios de outras pessoas. Vocês também aqui podem estar buscando se pré-estabelecer em algo, só que o caminho que está sendo percorrido para isso pode gerar ali, né, vamos dizer assim, dentro do desafio, às vezes um problema, um pequeno atraso, mas que tem fácil solução. É entender que tudo vai ser passageiro. Tá? Passageiro em que aspecto? Problemas, conflitos serão passageiros. Não é nada que será permanente. Tudo bem? Vamos ver como que vai ser o decorrer para vocês de todo esse período, escorpianos. Eu tenho o eremita invertido, 4 de copas, 9 de copas invertido. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Virgem, mas é uma energia que fala sobre atitudes e ações não pensadas.
não estar refletindo sobre as coisas, não estar usando dos conhecimentos anteriores para poder lidar com situações no momento presente. Às vezes vocês estão se deparando com situações parecidas ao que vocês já viveram, mas ainda assim não estão refletindo e não estão agindo com flexibilidade ou determinada maturidade sobre. Por quê? Porque pode haver medo e inseguranças criando esse efeito rebote ou autossabotagem de fato. E isso vai gerar uma consequência emocional, que é uma insatisfação. É interessante porque é como se você tivesse uma coisa que a princípio é nova, vamos dizer assim, é uma nova chance, é uma nova oportunidade de você construir algo. Só que a maneira como isso está sendo oferecido, ou a maneira como você está recebendo isso, te dá algum tipo de insatisfação. Porque você queria muito algo, mas não no lugar onde está estabelecido. Você queria muito construir algo, mas não no lugar onde está sendo construído. Então existe a satisfação não, mas assim, existe um favorecimento em algo que você queria, mas dentro de condições que você não gostaria. Por isso que você está focada mais nas pequenas coisas, nos problemas externos, mais em coisas que não vão modificar ou que não vão acrescentar absolutamente nada do que de fato na oportunidade em si. Então, assim, eu estou recebendo algo, em vez de eu ser grato ou grata a isso, por isso ser meu agora, ou por eu estar conquistando isso, eu estou olhando em torno e estou focando em como isso veio e aonde isso está. Vocês acabam não compreendendo o valor que tem isso que vocês receberam. Só porque estão focados em como foi as circunstâncias para que isso tivesse chegado de alguma forma. E isso tira todo o prazer da situação. Isso tira o prazer, tira a vontade. Vocês me desculpem, aqui não era um 9 de copas, era um 9 de ouros invertido. Então, assim, é uma sensação de tirar o prazer, não se sentir realizado ou realizada. É como se houvesse uma frustração sobre a questão. Quatro de paus. Fala sobre reuniões, encontros acontecendo, ou vocês reencontrando pessoas. Mas ainda assim existe um desprazer. É essa a mensagem, escorpianos. Existe um desprazer. Tem algo sendo oferecido, é algo que interessa, é algo bom, é algo somativo, mas as circunstâncias desse algo é desprazeroso. E quando você encontra ou reencontra pessoas ligadas a algo, ou quando você se depara com as pessoas daquele ambiente, isso provoca mais desprazer. Como mencionado, se vocês estiverem lidando com uma energia de virgem, a energia virginiana pode estar sentindo um certo desprazer porque não está conseguindo se sentir realizado ou realizada em algo aqui em relação a vocês, ou em relação ao que vocês pretendem fazer juntos aqui. É uma energia que pode estar frustrado ou frustrada por sentir que agiu de maneira muito precipitada sobre algo. Três de paus, escorpianos.
fala para você usar o seu intelecto, usar o que você tem de conhecimento, de entendimento, porque você tem a capacidade de enxergar longe. Você tem a capacidade de ver lá na frente. Pode ser que no momento que as coisas estejam acontecendo, você tenha esse desprazer e isso tire toda a visão do progresso e do que pode vir a ser construído mais ainda futuro. Só que você precisa usar essa visão que você tem. Você precisa confiar nessa sua visão. Porque senão não será possível aqui, de alguma forma. Olhar para algo de maneira diferente. Carta da Justiça, vocês podem estar lidando com uma energia de Libra. Mas para que algo funcionasse na sua vida, ou para que uma justiça que você tanto apreciaria pudesse acontecer, era preciso ser por esses caminhos. Era para isso ter chegado para você desta forma. Para que você tivesse tempo, formas de unir ou juntar coisas para provocar ou para desenvolver uma justiça na sua vida. Veja só, você não entende no início. Você tem algo sendo oferecido, isso é seu. Só que você olha e fala, não, eu queria muito isso, mas não dentro dessas circunstâncias. Então eu não me sinto realizado ou realizada por ter isso. E aí, conforme você vai encontrando pessoas, lidando com pessoas, isso gera mais essa certeza. Só que você está se sabotando, escorpiano ou escorpiano. Porque se você começar a ter uma visão diferente, você vai perceber que agora você vai ter possibilidade de fazer algum tipo de justiça. Mas entenda, não é uma justiça com as próprias mãos. Algo precisa ser corrigido na sua vida. Algo precisa ser certo, algo precisa ser justo. E não daria se fosse por outros caminhos ou por outras circunstâncias aqui. É isso que eu quero dizer. Só que quando você não tem essa visão, você não tem esse sentido mais visionário, você não consegue perceber isso. E aqui fala sobre enganos, mentiras sendo contadas, como se alguém estivesse tentando pegar alguma coisa aos pouquinhos. Tentando, por exemplo, pegar informações, contando outras mentiras. É interessante, porque eu não sinto que alguém está indo diretamente ao ponto para saber sobre algo. Eu sinto que alguém conta uma mentira para conseguir uma outra informação. Eu sinto que existe competições aqui com essa energia. Esse 7 de espadas não é simplesmente alguém entrando e saindo de fininho, mas alguém observando, prestando atenção e copiando-as. E mentindo sobre sua própria vida, e mentindo sobre como conseguiu certas coisas. Mas acima de qualquer coisa, contando mentiras para ganhar vantagem. Vamos seguir, escorpianos. Vamos fazer as complementações sobre essas energias. Vamos começar pelas energias iniciais. O que está dando tanto medo nos escorpianos? O que está dando tanta insegurança neles? Para alguns, vocês podem estar lidando com uma figura feminina. E está na mão desta pessoa promover algum tipo de melhoria ou não. Então, a insegurança é assim. E se essa pessoa optar por não melhorar as coisas? Para outros, é o fato de repente, algo ser cortado.
Você está começando alguma coisa, a coisa tá interessante, a coisa tá bacana, mas existe o medo de, e se isso for cortado da minha vida, e se isso for tirado de mim novamente? Então é isso que está de fato gerando algum medo. Vocês podem também estar lidando com alguém de ar, Libra, Gêmeos, perdão. Vocês podem estar lidando com alguém de terra, Touro, Virgem ou Capricórnio. Medo de algo em relação a essa energia, de algo se romper, de algo não dar procedência, de algo não dar certo. Próxima energia, a oportunidade, os segredos, aquilo que está sendo oferecido, aquilo que é seu. Isso que está sendo oferecido, essa oportunidade, por mais que você não entenda no momento, ela está te ajudando a melhorar ou a tratar algum aspecto emocional. Eu vou explicar isso para vocês. Imagine que você é uma pessoa que está passando por alguma turbulência emocional. Você está passando por alguma dificuldade. Você buscou tratamento, você tomou medicação, ou você buscou outras formas, outros meios de poder melhorar isso. Todos os passos que você deu, nenhum deu certo. Todos os passos que você deu, nenhum melhoraram as coisas aqui no sentido emocional. Os remédios não estavam ajudando, poderiam estar dando efeitos rebote. As práticas que você utilizava para se sentir bem só ajudavam momentaneamente, e isso fazia com que as coisas se tornassem mais desafiadoras. E de repente os pauzinhos foram mexidos, não por vocês, talvez por uma força em questão, uma força espiritual, uma força divina. E eles entenderam que para você melhorar, eles precisavam te afastar de algo emocionalmente, ou eles precisavam te afastar de algum ambiente emocionalmente para te levar para algo mais seguro, porque era através dali que você ia sair vitorioso, vitoriosa e deixar o sacrifício. Porque você estava numa energia muito de sacrifício, constantemente. Agora você merece ser reconhecido ou reconhecida, mas aonde você estava ou com quem você estava, ali não era o caminho, porque ainda precisava ocorrer uma cura emocional, e isso está acontecendo agora. No entanto, que você, escorpiano e escorpiana, não está infeliz, você só está sem prazer, porque ainda você vai encontrar o sentido das coisas, novamente. O desafio. O desafio está em relação a uma estrutura que pode representar o seu lar, a sua casa, sua família, e fala sobre comunicação. As notícias que chegam, os acordos, as conversas, precisa ter jogo de cintura, precisa sim de flexibilidade para lidar com tudo isso. Precisa ser maduro ou madura aqui na situação. Às vezes uma família desafiadora, mas que não é imbatível. Há um desafio que pode sim ser resolvido, porque é passageiro. Lembra? Eu falei no início, tudo que tiver acontecendo em termos de dificuldade, problemas, são passageiros, não é para permanecer. Discussões, brigas, ok? Vocês podem estar lidando com alguém de água, Câncer, Peixes ou Escorpião. Você pode sentir que existe alguma mentira, alguma coisa, uma conversa mal contada.
Vamos agora para o eremita invertido. Oportunidade. Isso pode estar relacionado a trabalho. Você pode sentir que você talvez escolheu o trabalho errado. Pode ser que você conseguiu uma oportunidade de trabalho, mas você não está visualizando como uma oportunidade muito boa. Existe uma oportunidade, só que ela não está sendo vista da maneira certa. E algo aqui também, por exemplo, se houve uma conversa entre vocês e uma outra pessoa, você e outra alguém, e ambos concordarem em trabalhar em algo juntos, somente uma pessoa está fazendo isso. Energia do 4 de copas. Vou embaralhar novamente, eu acredito que... Energia do 4 de copas. Fala sobre estudos, contratos, acordos, dívidas. Você está encontrando uma chance de estudar algo, de começar um curso novo. Você está encontrando a chance de entrar com algum tipo de processo, de começar, de financiar algo, de entrar em acordo em algo. E pode parecer até loucura, mas para aqueles que estão querendo ter um matrimônio, isso é possível com isso que está sendo oferecido agora. Que pode ser tanto para você, escorpiano, quanto para alguém que você está. É importante realmente ser grato ou ser grata à oportunidade que está tendo. Estou escutando muito isso. Energia do 9 de ouros invertido. Só te falta se você não souber compartilhar as coisas da maneira certa. Existe uma fase pequena, uma fase curta, com alguma questão que envolve dinheiro. É uma fase muito curta, não é nada que vai ser prolongado. Seja paciente para lidar com ela durante esse período. Eu acredito que essa chance ela te dá a oportunidade. O que você está enxergando, escorpiano, com desprazer, é na verdade, vamos considerar como sorte. Tudo bem? 4 de paus, perdão. Vamos lá. Esses encontros e reencontros são com pessoas indesejadas. São com pessoas que você não se simpatiza. É por isso que você está dessa forma. Vamos dizer que isso aqui seja uma mudança de setor de trabalho. Você está indo para um setor onde você pode liderar, é uma oportunidade que você tem de ganhar mais, ou de melhorar algo na sua vida, ou você muda o seu horário, você também tem tempo para estudar agora, que antes você não tinha, você tem tempo para passar com a sua família, antes você não tinha. Só que o setor que você está indo, existe pessoas ali que você não gosta, que você não quer trabalhar com elas, mas será necessário trabalhar com elas. Ou se você teve que mudar de localidade, essa oportunidade vai fazer você conseguir resolver muita coisa na sua vida, só que você não gosta do ambiente onde você tá agora vivendo. Você pode realmente sentir assim, eu vou voltar e isso vai estagnar, ou eu vou aceitar isso e isso vai estagnar. Mas isso só acontece por quê? Porque você está
prestando atenção no que não é para prestar, Escorpião. Eu vejo assim, muito uma questão de tempo aqui. Aqui também pode ser que vocês encontrem alguém de Áries, Leão, Sagitário. Tem alguma coisa que gera uma sensação de eu não gosto dessas energias, não gosto dessas influências. 3 de paus. Veja como a visão de vocês está no negativo. É como se você estivesse olhando para o seu futuro, considerando o que você tem agora e falando: tô perdendo tempo, tô perdendo energia, isso é desgastante, isso é negativo, isso não vai dar certo. É como se você estivesse dando força para algo que não é para dar. Entenda que a questão da energia aqui, escorpianos, vai funcionar da seguinte forma. Vamos dizer que você está conversando com alguém e esse alguém começa a falar coisas negativas. A partir do momento que você interagir com aquilo, você está começando a absorver aquela energia para o seu campo de alguma forma. Então entenda o quê? Que as suas interações vão dar aberturas energéticas, seja com coisas boas ou com coisas ruins. E aí o que acontece? Você está interagindo com coisas negativas, porque você está olhando para aquilo. Você está interagindo com a dor. Você está interagindo com medo de algo ser tirado, de algo ser roubado. E isso vai ficar te assombrando durante dias, se você não mudar a sua visão. Às vezes pode despertar uma energia de querer atacar para se defender. E não precisa agir dessa forma. Carta da Justiça. Carta da Justiça. Complementa para mim a Carta da Justiça. Essa questão pode estar relacionada com alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário. Pode representar alguma coisa que envolva crianças, filhos, netos. Pode representar também algo que envolva advogados. Algo precisa ser... Alguma justiça precisa acontecer aqui. Talvez até para que você, escorpiano, escorpiana, siga mais em paz no seu coração. Porque não existe a paz, existe uma camuflagem de que essa paz está ocorrendo. Mas ainda algo dói. Por isso que fala que você às vezes está interagindo com a dor e não está olhando o que foi dado como uma forma de se curar disso. Ou de ter justiça nisso. Energia do 7 de espadas. Complementa para mim, por favor, a energia do 7 de espadas. Compromissos, responsabilidades. Alguém pode estar contando mentiras em relação a compromissos. Alguém pode estar mentindo sobre alguma responsabilidade, tentando muitas vezes empurrar essa responsabilidade para vocês. Mas eu acredito que, acima de qualquer coisa,
Pode acontecer de alguém estar tentando saber coisas sobre você, sobre sua união, seu casamento, seus compromissos, seu trabalho. Tem pessoas tentando descobrir isso, mas usando de mentiras. Ou usando meios investigativos, porém não uma investigação limpa. Podem estar usando, às vezes, perfis fakes. Podem estar se passando por outras pessoas para saber das coisas. Podem estar observando o seu jeito de ser, querendo saber coisas a seu respeito para poder falar isso para outras pessoas. Aqui realmente eu vou fazer mais uma complementação, porque o que eu quero entender, assim, se vocês correm algum risco aqui. Complementa para mim o 7 de espadas com a carta da aliança. Podem estar lidando com alguém de água, Câncer, Peixes ou Escorpião. Cuidado com notícias que estão chegando para vocês. Pode ser que alguém esteja mentindo sobre uma gravidez. Alguém esteja mentindo sobre uma gravidez, alguém esteja mentindo sobre algum relacionamento. Ou sobre realmente algum tipo de compromisso. Por exemplo, alguém mente que está num relacionamento, ou que não tem esse relacionamento. Alguém está mentindo que está grávida. Alguém está mentindo sobre o seu parceiro. Eu não sinto de fato que esteja assim, uma traição, alguma infidelidade, alguma coisa nesse sentido acontecendo. Eu sinto que existem mentiras envolvendo esse tipo de assunto. Tudo bem? Então é isso, Escorpião. Boa semana, né? Bom período para vocês. E se cuidem. Tchau, tchau.